Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Como é bom poder pertencer a esse Deus de amor, né? Como é bom a gente poder confiar na fidelidade dele sobre as nossas vidas. Não tem um lugar melhor do que o lugar de estar na presença de Deus, né? Deus é bom o tempo todo. Abra a Bíblia de vocês na carta aos Romanos, faz favor. No capítulo 12. Carta aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos estar lendo o versículo 1 e 2. É um texto que eu creio que é bem conhecido por todos nós, mas Deus é bom ao tempo todo. Eu vou seguir a mesma perspectiva e a mesma linha que eu estava seguindo da primeira mensagem na carta de Pedro, que é a nossa dependência de Deus, né? A nossa necessidade de deixar Deus forjar o caráter dele em nós e a gente abraçar toda essa bagagem bíblica para a nossa vida e fazer com que o nosso dia a dia seja diferente, né? Esses dias eu estava falando com um rapaz, com um amigo, né? E eu falei para ele que nem tudo na nossa vida vai acontecer de repente, né? Algumas coisas são processos. Eu falei para ele que existem coisas que Deus faz assim, rápido na vida de algumas pessoas, mas na vida de outras são um processo mais demorado. Eu estava até lembrando ele de uma moça que eu conheço ali na Gamboa, onde eu moro, que ela fumou a vida toda dela praticamente, né? E quando Deus chamou ela para ele, ela parou. Ela parou e ela disse assim: hoje eu sinto nojo do cigarro. Mas talvez na vida de outras pessoas o processo é um pouco mais demorado. Só para a gente entender como que é o processo de Deus. Nem sempre Deus trabalha da mesma forma na vida de todos. Mas isso não isenta o fato de que Ele está trabalhando. Ele está trabalhando nas nossas vidas. A carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amados, a carta de Romanos, só apenas um breve comentário, ela é muito estudada, né? E ela é uma carta que tem uma bagagem teológica muito grande. Os estudiosos falam que ela é uma carta de grande importância, né? Eles chegam a dizer que é o Evangelho segundo Paulo. E quando a gente vai ler a carta de Romanos, realmente ela é brilhante mesmo. Essa carta contém uma bagagem extensa de questões doutrinárias e práticas. E as mesmas o Paulo também vai ensinar como exercê-la, né? Nós vamos ver que existe aqui uma narrativa de Paulo a respeito dos gentios, a respeito dos judeus, e nós vamos ver o desejo que Paulo tinha de estar escrevendo aos irmãos romanos, né? Porque havia um desejo no coração dele de estar lá, de ir lá em algum momento da vida dele. E nós vamos ver que do capítulo 1 ao capítulo 11, vamos ver a doutrina desta carta, a parte doutrinária desta carta. É um tratado completo de doutrinas sobre a salvação, sobre a fé. E isso é de suma importância. Nós vamos olhar aqui nas linhas do capítulo 1 ao capítulo 12 e vamos ver que Paulo está encharcando a igreja de valores de Deus, mostrando o que Jesus fez, como ele fez, do jeito que ele fez e qual a importância de entender isso. E como Roma, como ali a igreja estava situada num lugar de suma importância para a comunidade, né? Porque ali onde a igreja em Roma estava situada, Roma era a capital do mundo daquela época, né? Então era muito importante Paulo dirigir uma carta àquela igreja para evitar que alguns erros, né, assaltassem a igreja, entrassem na igreja, porque com certeza Paulo estava tendo até uma visão futura aqui de como aquela igreja seria uma potência para o mundo, né? Como aquela igreja influenciaria todo o mundo. E nós vamos ver que a ideia central dessa carta, ela se encontra no capítulo 1, versículo 16 e 17,
e capítulo 5, versículo 1, que diz assim, ó, o 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiro dos judeus e também dos gregos, porque a justiça de Deus se revelou no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E no capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, só aqui a gente vê que é a linha que corta toda essa narrativa bíblica, de que, toda a narrativa de Paulo, né, de que ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus, para a transformação tanto dos judeus, quanto dos gentios, que a igreja em Roma era em sua grande maioria de gentios. Então, havia essa necessidade de proclamar isso ao povo, né? E nós vamos ver que do capítulo 12, que é o capítulo que nós estamos, até o capítulo 16, é a parte prática da carta. Capítulo 1 ao 11 é a doutrina. Capítulo 12 em diante é a parte prática. Diante de tudo que Paulo ensinou, agora a gente precisa praticar isso, né? Então, nós vamos ver que é uma resposta de gratidão, né? Do capítulo 12 em diante, nós vamos ver que é uma resposta de gratidão que a igreja precisa ter a respeito de tudo aquilo que Deus já fez por ela. Então, ela precisa estar grata a Deus. Paulo aplica a doutrina e ensina na vida prática, porque essas coisas andam junto, conhecimento, doutrina e exercício desse conhecimento aplicado na vida diária. Então, o exercício de tudo que a gente aprende aqui na igreja, de tudo que a gente aprende com o estudo, de tudo que a gente aprende na intimidade com Deus, ela precisa ser exercitada, precisa ser praticado isso. Isso precisa ser visto em nossas vidas. E para a gente entender esse panorama aqui do capítulo 12, eu queria frisar algumas coisas importantes, que é a certeza de que para a gente entender como que a gente se porta diante dessa fala de Paulo aqui, a gente precisa entender quem nós éramos e quem nos tornamos em Cristo Jesus. E para isso a gente vai visitar a própria carta, para você entender como éramos, né? Éramos escravos do pecado, não tínhamos liberdade, não éramos livres, não estávamos em paz com Deus. Paulo vai deixar claro que tanto os gentios como os judeus estavam na contramão da verdade. O povo para quem Jesus veio o rejeitou, se tornou incrédulo, não acreditava na palavra dele. E os gentios tiveram acesso aos céus, tiveram as portas abertas, muitos também não acreditavam, mas tiveram as portas abertas para que eles encontrassem a Cristo. E em Cristo, tanto os judeus como os gentios tiveram esse acesso, esse acesso a uma vida nova. Quem crê será salvo, como diz no capítulo 10, versículo 9. E para que a gente entenda esse panorama, a partir do capítulo 1, versículo 18, diz assim sobre nós, sobre o povo da antigamente, sobre nós, homens e mulheres que estamos aqui. Ele vai dizer assim, ó, a ira de Deus se revelou dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, porque por meio da injustiça suprimiram a verdade de Deus. O versículo 20 e 21 diz assim, ó, os seres humanos são indesculpáveis, porque não glorificaram a Deus e nem deram graças a Ele, se tornaram nulos em seu próprio raciocínio. O 24 e 25 diz que Deus os entregou aos seus desejos do próprio coração, entregou os desejos do próprio coração deles, porque eles inverteram a verdade de Deus pela mentira. Versículo 29 a 32 diz assim, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldades, estão cheios de invejas, homicídios, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, invejosos de males, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente a fazem, mas também aprovam os que praticam. Aí lá no capítulo 5, versículo 2 diz assim, ó, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e
pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Assim caminha a humanidade, com passos largos para a perdição. Assim estávamos. Esse é o retrato que eu encontro do capítulo 1 ao capítulo 11, de que assim estávamos, assim éramos nós, totalmente devedores. E era justa a ira de Deus sobre as nossas vidas, porque caminhávamos com passos largos em direção à perdição. E ainda muitos de nós caminhamos assim. Muitos de nós ainda nos portamos assim. Mas louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, que separou dentre o povo, tanto os judeus como os gentios, um povo para receber o renovo dele, para viver um tempo diferente na presença dele. No capítulo 5, versículo 20, diz que onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça. Ou, em outras versões, onde abundou o pecado, superabundou a graça. No capítulo 6, versículo 18, diz que libertos do pecado, pela obra de Cristo, vocês se tornaram servos da justiça de Deus. Louvado seja o Senhor por isso, nós somos servos da justiça de Deus. Então, após Paulo fazer esse panorama, né, e eu só apenas resumir algumas ideias aqui, e ele vai detalhar muito mais isso, após ele mostrar quem éramos, como estávamos, e o que nós temos potencial de se tornar em Cristo Jesus, vem a parte prática da carta. Agora vocês vivam assim. Aí nós encontramos no versículo 1 essa ideia, e no versículo 2 a continuação dela. E como tema eu coloquei, viva o novo de Deus, viva livre, viva liberto em Cristo Jesus. Paulo começa dizendo: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, o convite de Paulo, o chamado de Paulo para a congregação, para a igreja de Cristo ali, era para que eles, agora que eles entenderam tudo que Deus fez na vida deles, que eles estivessem oferecendo o corpo deles como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque isso era um culto racional a Deus, era o culto que Deus gostaria de receber deles. Então, a gente vê um retrato do Antigo Testamento aqui. Enquanto no Antigo Testamento era levado um animal para a remissão do pecado deles, e nós vamos ler o livro de Levítico, a gente fica assustado, né, com a forma que era, pegava um animal, cortava a ele, arrancava as entranhas dele, e aí o sangue era aspergido para perdão dos pecados, o sangue era aspergido para outros tipos de perdão, e nós vemos como era feito todo aquele ritual, havia todo um ritual, uma normativa ali. Mas em Cristo Jesus, na nova aliança, nesse renovo de Deus, não existe mais esses animais mortos, não precisa mais disso. Nesse renovo de Deus, você oferece a você mesmo a Deus, como um sacrifício vivo. Isso é resposta de gratidão. Hoje, quando você se lança a Deus, você está dizendo: eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por ter me tirado daquele estado de podridão que eu vivia e me trago para a sua maravilhosa luz. Então, o chamado de Paulo aqui é um sacrifício vivo a Deus, de gratidão, de entrega completa. Você precisa entregar a sua vida a Deus. Essa é a ideia do sacrifício vivo, você se entregar completamente a Ele, você se dedicar a Ele. Lá no capítulo 6, versículo 12, Paulo diz assim, a partir do versículo 12 ao 14, ele diz assim, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumento da injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmo a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então esse é o sacrifício vivo, é uma oferta a Deus. Antigamente a gente oferecia o nosso corpo ao pecado, e a gente se deleitava nele, a gente mergulhava com vontade mesmo. Hoje a gente é chamado
a mergulhar na graça de Deus. Hoje a gente é chamado a se sacrificar aos pés do altar de Deus, dizendo para Ele, a minha vida é tua, a minha vida é tua. E o conceito de viver aqui, né, que ele diz, né, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, eu entendo que o conceito de viver na Bíblia envolve uma qualidade superior de existência, uma vida em comunhão com Deus, em conformidade com os seus princípios. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Indica que Ele não só oferece a vida eterna, mas também nos mostra o verdadeiro significado de viver de acordo com a vontade do Pai. Sacrifício vivo. Viver de acordo com a vontade de Deus. Se entregar a Ele, se render a Ele. Eu sou teu, Senhor. Eu estou aqui no teu altar. Eu estou à tua disposição. Eu me santifico diante da tua presença. Eu entendo os seus propósitos na minha vida e eu me lanço aos teus pés. Porque eu compreendi da onde o Senhor me tirou. Eu sou grato. Sacrifício vivo é gratidão a Deus. Gratidão pelo que Ele fez. Você diz, eu compreendi, Senhor. Eu estou cheio do seu pleno conhecimento. Lembra dessa palavra? E de forma racional, eu quero te cultuar, eu quero louvar o teu nome, eu quero te agradecer. Eu quero entregar a ti todo o meu ser, como um sacrifício vivo. Irmãos, você já parou para pensar que Deus nos deu essa capacidade de refletir sobre as coisas, de pensar, de analisar? Outrora você não parava para refletir sobre isso. Outrora você vivia de acordo com as ciladas que o mundo te dava. Era um abismo que puxava outro abismo e que te lançava para outro abismo. Mas agora não. Agora você pode oferecer a Deus um culto racional. Um culto que agrada ao Senhor. Um culto que verdadeiramente tem a intenção de falar, de demonstrar o quanto que você é grato por aquilo que Ele fez por você. Talvez a vida toda tu vai escutar isso da igreja, mas a vida toda também tu vai andar na contramão de vez em quando. É por isso que isso precisa ser vivo em nossas vidas. Quando você olha para o Monte das Oliveiras, você vê Jesus dizendo assim, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando você olha para o Calvário, você vê Jesus dizendo assim, Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Isso é sacrifício vivo. Isso é sacrifício vivo e racional. Isso é dependência de Deus. É dizer para Ele, eu confio no Senhor. E o espelho de se sacrificar no livro de Romanos é você olhar para Jesus. Ele é o sacrifício vivo. E nós devemos imitá-lo também. Se queres, tire de mim. Mas contudo, faça a tua vontade. E eu entrego a minha vida às tuas mãos. Então, sacrifício vivo e racional é você estar convicto do que você está fazendo diante de Deus. É você ter certeza plena de que você está fazendo a coisa certa. E é interessante porque eu vejo nesses versículos, é bem intencional, eu vejo essa ideia de que é você que oferece mesmo. Deus te encheu do pleno conhecimento dEle, dos valores dEle, e agora Paulo diz, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. É uma convocação a você refletir sobre o que Deus fez por você. E você diz, Senhor, agora eu deposito nas tuas mãos. Eu entendi o que é o culto racional. Eu entendi o que o Senhor fez por mim. E em resposta a tudo isso, eu dedico a minha vida a você. Em resposta a isso, eu dedico todas as minhas práticas de vida a você. Eu vivo para ti. Isso precisa ser verdade nas nossas vidas. Isso precisa ecoar nos nossos corações de forma forte. Será que eu e você temos nos entregado mesmo de verdade a Deus? Ou será que aqui a gente veste aquela máscara de bom moço e as pessoas acham que verdadeiramente nós estamos vivendo uma transformação porque nós acreditamos em você, eu acredito em você, você acredita em mim quando olha, mas será que no nosso culto particular e racional, nós dizemos para Deus, Deus, o Senhor é Senhor mesmo da minha vida.
Eu entendi o que o Senhor fez por mim. Eu entendi do lamaçal de pecado que o Senhor me tirou. Eu entendi do monturo de pecado que eu estava. E você me tirou de lá. O Senhor me transportou do reino das trevas para o reino da luz. E qual a sua resposta a Deus? Sua resposta precisa ser gratidão. Você precisa ser grato. E quem é grato se oferece a Deus. Porque era fácil se oferecer ao pecado. Por que é tão difícil hoje se oferecer a Deus? Dizer, eu confio no Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu descanso no Senhor. Eu estou contigo, eu não abro. Eu estou contigo. E o verso continua no verso 2 dizendo assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, Paulo está falando assim, não vivam conforme o mundo mais. O padrão do mundo, a forma do mundo, não encaixa mais em você. Você sabe disso. Ela não encaixa mais perfeitamente em você. Então não viva, não deseje os padrões do mundo. Fuja dele. O padrão do mundo não é mais para você. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 14, diz assim, como filhos da obediência, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Na ignorância. Hoje vocês não estão na ignorância mais. Então não viva como o mundo dita. Não viva segundo as regras do mundo. Não viva acompanhando as modas do mundo, a filosofia do mundo. Mergulhe na palavra de Deus, no conhecimento de Deus. O mundo não pode ser mais para nós encantador. Porque Jesus vai dizer que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago diz isso. Quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Torna-se completamente inimigo de Deus. Não existe aquela ideia de que você pode estar lá e pode estar aqui. Não. O muro é do diabo, a dúvida do diabo. Você precisa viver aqui, em Deus, em Cristo Jesus, porque quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. A ideia do mundo aqui é o seguinte: não podemos mais viver como vivíamos anteriormente. Mais que o mundo seja sedutor para você, nós pertencemos a Cristo agora. Nós somos dele. Nós precisamos seguir a vontade dele. Quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, quem falava mal um do outro não fala mais, quem se irava não ira mais, quem traía não trai mais, quem fornicava não fornica mais, quem não perdoava agora perdoa, quem não amava agora ama, quem não respeitava agora respeita, porque você não é mais, você não vive mais de acordo com a forma do mundo. E o Espírito Santo, ele fala no nosso coração, essa é a forma do mundo. Seu egocentrismo, seu achismo, suas opiniões que só ela que vale, não vale mais. Você precisa viver segundo os padrões do mundo. Você precisa se doutrinar segundo os padrões, você precisa viver segundo o padrão de Deus. Você precisa se doutrinar segundo o padrão de Deus. O mundo não pertence mais a nós. Apesar dele ser atraente, mas ele não pode ser mais cobiçado por nós. Nós não podemos dividir. Fuja do padrão do mundo, porque senão ele vai te matar. Você vai morrer. Você vai voltar à estaca zero de novo. Fuja do padrão de novo. Mas deixe que Deus os transforme pela renovação do vosso entendimento. Como nova criaturas em Cristo, temos que viver o novo de Deus. Nossos pensamentos, temos que mudar nossos pensamentos. Nosso pensamento agora tem que glorificar a Deus. Tem que viver para Deus. Uma mente transformada pensa nas coisas do alto. Esse é o chamado dele agora. Mas deixem que Deus transforme a vossa mente pela renovação. Deixe que Deus transforme pela renovação da vossa mente. Deixa viver essa transformação, essa metamorfose, essa mudança de Deus. Deixa que Deus transforme a sua mente. Deixa que Deus mude, forge o caráter dele em você. Uma mente transformada tem percepção espiritual, reconhece o bem e se afasta do mal. Essa é uma mente transformada por Cristo Jesus. Deixa que Deus transforme a sua mente. Deixa que Deus
Deixa que Cristo viva em você. Deixa o renovo de Deus transformar a sua mente. Porque aí você vai glorificar a Deus. Aí quando eu escrevi isso, eu pensei em Herodes, que quando o povo falou, ele é como um Deus, ele agasalhou aquilo no coração dele, e ele não glorificou a Deus por causa daquilo, se glorificou, e ele foi comido de bicho, lá em Atos 12, no capítulo 23. A glória é dele. A transformação da tua mente é para glorificar ele, é exemplo de gratidão. Eu entendi o que o Senhor fez por mim. E eu entendi que o Senhor está renovando a minha mente para que eu te glorifique. Para que eu entenda o que o Senhor fez por mim. 2 Coríntios 5,17 diz que, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você precisa viver o novo de Deus. Ter uma mente transformada implica experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só a partir deste momento que você entende qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que nós venhamos a entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, temos que nos oferecer como sacrifício vivo. Temos que permanecer nos pés da cruz de Cristo Jesus. Temos que amar a palavra de Deus. Temos que abandonar o pecado. Temos que deixar de conduzir a carreta da nossa vida, entregar a chave para o Espírito Santo e dizer, me leva onde tu queres. Mente transformada é isso. Caráter transformado é isso. Vida no altar de Deus é isso. Sacrifício vivo é isso. É você não se comandar mais. Porque todas as vezes que nós tentamos conduzir o barco da nossa vida, a carreta da nossa vida, a gente bate alguém, a gente cai no buraco, a gente é atropelado. Nós precisamos entregar a chave na mão de Deus e dizer, Deus, controla a minha vida, eu me ofereço a Ti. Com a minha mente transformada, eu consigo olhar para a Tua glória e consigo olhar para onde o Senhor me tirou e falar assim, Senhor, a minha resposta a Ti é gratidão. Faça de mim o que Tu queres. Aí você vai ouvir assim de Deus. Eu sei bem os planos que tem ao Teu respeito. E eles são planos de paz e não de mal. Eles são bons, agradáveis e perfeitos. Para a gente entender esse significado que é bom, agradável e perfeito, é ter relacionamento com Deus. Eu posso ditar uma lista para vocês do que é a vontade de Deus. E nós vamos fazer isso a partir dos versos seguintes. Mas a vontade de Deus é descoberta na tua vida à medida que você se aproxima dEle. À medida que tu se aproxima de Deus, tu vive Deus em sua vida. E aí quando você começa a viver de Deus, você faz separação entre o que é bom e o que é ruim. E aí você começa a separar, não, isso é bom, isso não é. Eu preciso viver assim, eu preciso andar assim. Esse é o Evangelho, segundo Paulo. Paulo queria ministrar os irmãos ali em Roma assim. Os irmãos romanos ali assim. De que a gente precisa viver o novo de Deus, a transformação de Deus. Como crente em Cristo Jesus, a gente precisa deixar a nossa mente se transformar. E essa ideia de transformação é muito interessante, porque ela não é apenas pontual. Olha, vocês estão transformados, mas ela é progressiva, sabe? À medida que você se envolve, você é transformado por Deus. À medida que você se entrega, você é transformado por Deus. À medida que você diz, Senhor, eu quero mais do Senhor, você é transformado por Deus. Não mais animais, em si uma entrega de gratidão e devoção. Não mais escravos do pecado, agora amigos de Deus. Não mais uma mente cauterizada pelo pecado, agora uma mente transformada dia após dia por Cristo Jesus. Não mais sem esperança, agora pela fé experimentando o céu na terra. Isso é muito legal. À medida que você se aproxima de Deus, você vai experimentando o céu na terra. E aí, como viver essa vontade boa, agradável e perfeita de Deus? Você lembra que eu falei que a carta, a partir do verso 12, é a parte prática? Aí Paulo começa a falar sobre algumas coisas que eu vou estar falando para vocês aqui. Aqueles que, na distribuição dos dons, o que tem profecia, professe. O que sabe ensinar, ensine. Aquele que sabe animar, anima o seu irmão que está caído. Aquele que sabe liderar, lidera com zelo.
Abandona tudo que é errado, exerça misericórdia, ame de forma sincera, odeie o que é mal e se apega ao que é bom, tenha amor fraternal, seja fervoroso no Espírito Santo. Você pode continuar lendo aqui o capítulo 12, que você vai ver tantas e tantas outras coisas que Paulo vai citar aqui, da parte prática da nossa vida cristã. Aqueles que se entregam a Deus como sacrifício vivo, aqueles que têm a mente transformada por Ele, exercem essas coisas, vivem dessa maneira. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, para você viver dessa forma. É assim que Deus quer que você demonstre para o mundo que você foi transformado. Como que o mundo vê a sua transformação? Pelo que você está falando? Não, é pela sua conduta na sociedade, pelo crente que você é na sociedade, pela forma que você se porta na sociedade. É dessa forma. E a gente não pode abandonar as pequenas coisas, né? Hoje eu recebi um devocional maravilhoso que tinha uma frase linda, que eu não vou saber citar o nome do rapaz, que é muito complicado, tentei aprender, mas não consegui, mas ele disse assim, nada é trivial aqui se o céu estiver observando. Nada é trivial aqui, nada é trivial se Deus estiver observando. Nada que você faz é em vão se Deus estiver observando você. Então viver para Cristo não é em vão, ainda que não seja um mar de rosa, não é em vão, porque Cristo está te observando. É os olhos dele que está sobre você. Antes de vir para cá, um pouco antes, eu estava conversando com um garotinho lá, ele ligou para mim chamada de vídeo, né? Ele descobriu meu número, ele fica ligando para mim chamada de vídeo. Aí ele estava falando assim, você está sozinho? Aí eu falei, eu estou sozinho. Aí ele falou assim, não, você nunca está sozinho. Eu falei, por que eu nunca estou sozinho? Eu sabia que ele ia dizer, mas é para provocar, para saber como é que está a mente dele. Não, você nunca está sozinho. Como é que você sabe que eu nunca estou sozinho? Não, porque Deus está com você. Aí eu falei para ele assim, é verdade, quando você bagunça, Deus está lá, hein? Quando você desobedece, Deus está lá, hein? Ministrando o coração dele, eu sempre faço isso ali, né? Então, Deus está aí, gente. Deus está em cada prática da nossa vida. Deus está observando como que a gente conduz a nossa vida. Deus está observando como que a gente leva a nossa vida. É sério isso, sabe? Toda vez que a gente ministra, às vezes parece que a gente está falando só de vocês, mas não, são coisas para a minha vida. Toda vez que a gente prepara uma mensagem, é Deus falando, Nilton, você precisa se entregar a mim. Fala para o povo que ele precisa também. Então a gente precisa se entregar a Deus, porque a gente tem que fugir dessa ideia muito prática, sabe? Não é assim, é assado e pronto, acabou. Não tem muito para você viver. Você não conhece tudo de Deus, cara, nem eu conheço, nem o pastor Ezequias conhece, nem o melhor pregador que você conhece, nem o maior estudioso conhece. Deus tem mais para a gente, e a gente precisa mergulhar nesse oceano e falar assim, Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu sou um sacrifício vivo ao teu altar, transforma a minha mente, Senhor, para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É só na medida do envolvimento que você cresce, é só mergulhando mais profundo que você desenvolve os dons de Deus na sua vida. O que está faltando aí? Está faltando porque você deixou de se chegar a Deus. Não estou dizendo, gente, que vai ser um mar de rosas, que tudo que você pedir vai vir, não. Eu estou dizendo que você vai ter paz. Porque a proposta de Deus, quando nos tirou das trevas para a luz, através de Jesus, era fazer com que a gente tivesse paz com Deus. O mundo em guerra, você em paz. O mundo caindo, você em paz. O mundo inseguro, você em paz. O mundo incerto de para onde vai quando morrer, você certo de para onde vai. Certo, convicto. Para isso a gente precisa deixar Deus fazer essa transformação na nossa mente. Deixa Deus reinar em você. Sabe por quê? A nossa mente prega muita peça na gente. Eu não sei vocês, mas a gente pensa em várias ciladas durante o dia. Nossa, às vezes você está ali num momento tão bom, mas vem uma coisa doida na tua cabeça. É por isso que a gente precisa se encher de Deus. Se encher de Deus. Se encher de Deus. Um tempo atrás eu falei, num momento assim, oportuno, eu falei, eu vou parar de ler livros, eu vou ler só a Bíblia. É porque de vez em quando a gente se encanta tanto pela leitura dos livros, apesar deles apontarem para Deus, que a gente esquece que é aqui, cara. Aqui o manual
que você vai extrair o melhor para a sua vida. É aqui que você vai crescer. Diante de Deus, talvez todos nós somos uma criancinha crescendo. Você precisa educá-la, você precisa alimentá-la, você precisa dar os remédios certos para ela se desenvolver. Aqui está o alimento certo, o remédio certo, a fonte certa para o seu crescimento. Não deixa a sua mente dizer para você que parou. Ah, fiquei velho, parou. Estou muito novo, parou. Já li a Bíblia toda, parou. Deus é muito mais do que isso. Deus é mais, é mais, é mais. Não limite Deus, não bote Ele numa caixinha. Deus é mais, é mais, é mais. É muito mais do que você imagina. É por isso que te surpreende quando você olha a vida de um irmão e você vê, caramba, que coisa extraordinária que Deus está fazendo na vida dele. Pode fazer na tua. Não como na dele, mas pode fazer diferente na tua. Pode fazer diferente na tua. Aí você sai desse universo de mesmice e você fala assim, caramba, Senhor, é tremendo mesmo. Aí você exerce a gratidão, porque você falou assim, Senhor, eu entendi de onde você me tirou. Agora eu preciso ser devoto a Ti. Eu preciso Te amar de forma completa, de forma plena, de forma ao qual eu me entrego de coração e alma para o Senhor. Independente das situações da vida, eu me entrego a Ti. 2 aplicações para a nossa vida. A primeira, você realmente já se entregou completamente, você já entregou completamente sua vida a Jesus? De tal forma que você vê Ele forjando o caráter dele em você? Você já entregou sua vida a Deus sinceramente, de verdade mesmo? A ponto de você falar assim, caramba, Deus, o Senhor está forjando o teu caráter em mim? Eu estou sentindo. Eu não estou dizendo que você não vai errar, não vai vacilar, não vai pecar, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que o seu desejo, o maior desejo que governa o seu íntimo, é o desejo de agradar a Deus. Aí você começa a ver Deus forjando o caráter dele em você. Aí você olha e fala assim, eu praticava tal coisa, eu não pratico mais. Hoje eu tenho aversão aqui. Ó. Paulo diz assim no capítulo 8, versículo 18 de Romanos. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não pode se comparar com a glória que há de se revelar em nós. Então o que Deus tem para mostrar para nós está à medida da forja dele em nossa vida. À medida que a gente se aparece com Cristo, Ele abre um leque para a gente de coisas espirituais, coisas grandes e ocultas. E você começa a ver o novo de Deus, você começa a ver a transformação de Deus em sua vida. O segundo ponto, não perca tempo com os embaraços desse mundo. Deixe Deus te transformar, para que você mergulhe mais profundo na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esquece os embaraços desse mundo, não se entrelace neles, abandone o pecado, deixa Deus transformar a tua mente. Aí tu vai olhar e falar assim, caramba, Senhor, eu estou experimentando dessa boa vontade do Senhor, dessa agradável vontade do Senhor, dessa perfeita vontade do Senhor. E para finalizar, uma ideia do Evangelho que é muito brilhante, é a ideia da gente ser amigo de Deus, né? Aí tem uma música do Thales Roberto que diz assim, ó, como é bom poder acordar, abrir os olhos e saber que tem alguém que cuida da gente, mesmo sem a gente merecer. Nada se compara, nada é igual, nada é melhor que ter como amigo Deus. Imagina eu nada, amigo de alguém que é tudo, amigo de alguém que é Deus. É maravilhoso acordar toda manhã e te chamar de Deus. É maravilhoso, meu amigo, te chamar de Deus. É maravilhoso saber que nunca, nunca estou só. É maravilhoso, é maravilhoso. Entra nos meus caminhos, me leva para os teus. Me leva, Deus, eu quero ser o teu melhor amigo. Pai, imagina eu, nada, amigo de alguém que é tudo, amigo de alguém que é Deus. É maravilhoso, é maravilhoso. Para a gente viver o novo de Deus, para a gente viver o renovo de Deus, para a gente viver o que Deus tem de melhor para nós, nós precisamos nos entregar a Ele. Deus abençoe sua vida. Pai, muito obrigado pela tua igreja, Pai, reunida aqui nessa quinta-feira.
Muito obrigado pelo teu poder revelado a eles. Muito obrigado porque o Senhor nos convida a ter uma mente transformada e a nos entregarmos em teu altar, porque o Senhor tem o melhor para nós. Que, ó Pai, o teu povo entenda isso, que o teu povo viva isso, que o teu povo mergulhe nisso. Que eles não levem a vida cristã no oba-oba, Senhor, mas que eles levem a vida cristã de forma a entender que o Senhor tem um novo de Deus todos os dias para a vida dele, de cada um de nós. Que a gente também não viva a vida cristã de forma mecânica, que a gente tenha uma vida cristã racional, entendendo quem é o Senhor e da onde o Senhor nos tirou, mas na expectativa todos os dias de que o Senhor pode fazer algo diferente, de que o Senhor pode fazer algo novo em nossas vidas. Nós olhamos para Jesus e falamos que nós temos tudo nele, mas, ó Pai, nós não tivemos acesso a tudo isso ainda. Nós vamos ter acesso a tudo isso à medida que a gente se aproxima de Jesus. À medida que a gente se aproxima de Jesus, é a medida que a gente cresce espiritualmente. E aí sim, Pai, nós vamos viver a sua boa, agradável e perfeita vontade. Leva o teu povo em paz para casa e que durante todo esse restante de semana e toda a vida deles, eles meditem e eles se dediquem a agradar o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, igreja.